capítulo 6, né? Até o capítulo das igrejas ali, a gente normalmente ou ouve uma pregação, ou de vez em quando lê, mas a partir ali dos versos do capítulos, né? 5, 4, já nós normalmente somos menos assíduos na leitura. Eu quero ler, mas antes de ler, nós vamos falar um pouquinho a respeito do que aconteceu antes, né? Os estudiosos vão trazer uma definição a respeito do livro de Apocalipse com duas grandes divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 11, fala das perseguições do mundo contra a igreja. Nós falamos bastante sobre isso, e os juízos de Deus aos ímpios, em resposta, o que está lá no incensário que nós descobrimos? Muito bem, as orações dos santos, em resposta à intercessão dos santos, ou seja, a intercessão da igreja. E do capítulo 12, que nós hoje vamos iniciar, ao 22, fala a respeito da perseguição cruel de um quarteto, que esse não é fantástico, é um quarteto cruel, que é justamente esse quarteto Satanás, deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu anotei direito, Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Esses quatro, eles vão se revelar aqui, o texto vai apontar para eles, Jesus vai trazer essa informação para João, e ele vai então identificar esses quatro, esses agentes do mal, que estão com um objetivo, né? Eles estão para se oporem à pessoa de Cristo. E nós vamos falar a respeito também da oposição a Cristo e a sua igreja, e a ligação que Jesus tem com a igreja unida. Cristo trouxe a igreja para estar unido a Ele. É uma das passagens que essa semana, inclusive, nós lemos. Jesus disse a Saulo, 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 porque tu? Mas não disse tu, não disse a ele, você persegue a Pedro, você persegue a João, você persegue a Tiago. Ele disse, porque tu me persegue. E nós sabemos que nesse episódio Jesus já estava onde? À direita de Deus, com a vitória triunfante sobre o mundo, sobre a morte, e depois de ressurgir ao terceiro dia, subiu aos céus e já estava lá reinando com poder e glória, com toda a autoridade no céu, na terra e em todos os lugares, porque ele conquistou por meio da sua obra na cruz do Calvário, a sua obra de encarnação, assumindo a forma de homem, vivendo aqui de maneira perfeita. Jesus foi tentado no deserto por quantos dias, diz o texto bíblico? 40. Ali não escapou nada do que você é tentado. A gente tem algumas referências a respeito da fome, da glória, mas Jesus ali não deixou, porque ele foi levado pelo Espírito de Deus. Ali Satanás tentou de tudo contra ele, e de todas as áreas, inclusive as áreas que nós tropeçamos. E Jesus foi perfeito. E como ele combateu as ações do inimigo? Qual foi a arma de defesa? E ao mesmo tempo ataque, a palavra, as escrituras. E de uma maneira muito poderosa, Jesus vive a sua vida completamente perfeito. E é por isso, e por meio dessa obra de Cristo, que a cruz do Calvário, ela tem tanto significado, porque ela é a morte do justo, aquele que se fez o cordeiro em nosso lugar, que tira os nossos pecados, e ele atribui a nós a sua justiça. Olha só a posição de glória que Jesus possui, quando ele diz para Saulo, 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 porque tu me persegues? Eu tenho uma questão muito bonita que eu fico pensando sobre isso. Quando Jesus olha para nós, quando
ele pensa a nosso respeito, tudo que diz respeito à sua pessoa e à sua família diz respeito a ele. Diz amém. Louvado seja Deus. Sem dúvidas, como o Felipe acabou de dizer, louvado seja Deus, porque até quando você tropeça, até quando você de repente sofre uma situação que você não gostaria, o nosso Senhor está no controle das nossas vidas. E o outro que sabe disso, Satanás, já que ele é astuto, ele se levanta contra Cristo. Nós vamos ver hoje bem especificamente sobre isso. E como não podendo atingi-lo, ele tenta então atingir a igreja que está unida com a pessoa de Cristo. Então nós temos algumas divisões que fazem parte do livro, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11, temos ali 3 seções. Os 7 candeeiros, que são quem? Os 7 candeeiros? A igreja, né? Ela representa o número 7, ali a ideia de uma completude, a igreja do Senhor Jesus. Os 7 selos, do capítulo 4 ao verso, ou melhor, capítulo 7. O povo de Deus possui o quê? Um selo. Nós temos lá no capítulo 6, dizendo que o povo de Deus foi selado. É uma ideia justamente de separado, exclusivo. E depois as 7 trombetas, do capítulo 8 ao capítulo 11. E hoje nós vamos então iniciar o capítulo 12, que apresenta do capítulo 12 ao 14 o quarteto aí do mal. Do capítulo 15 ao 16, as 7 taças da ira de Deus. E depois nós temos também do capítulo 15 a 16, a vitória de Cristo sobre a grande Babilônia. E do 17 a 19, isso, também a respeito da vitória sobre o anticristo e o falso profeta. Tudo isso está aí do capítulo 15 ao 16. Depois, no final, nós teremos a vitória final de Cristo sobre o diabo, os ímpios e a morte e os novos céus e a nova terra. Então, tudo isso nós estamos vendo, e eu desejo que você ore sempre dizendo: Senhor, o estudo do Apocalipse tem fortalecido a minha fé. Amém? Porque se for por curiosidade só, nós vamos perder nosso tempo, né? Nunca tinha visto o capítulo 15, nunca tinha visto o que é isso aí da Grande Babilônia. Só informações teológicas ou até mesmo históricas é muito pouco para o nosso momento aqui, vindo no domingo de manhã. Mas o meu desejo, a minha oração é que Deus possa edificar nossas vidas, nos fortalecer, e em meio a despeito das nossas lutas diárias, saibamos que o Senhor está conduzindo as nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esta manhã. Te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Rogamos ao Senhor que possa vir de encontro às necessidades de cada família aqui representada. Que a tua graça e o teu poder assista a cada um dos teus servos, ó Pai. Ó Deus, fortaleça cada dia a fé do irmão Roberto, que a tua graça possa estar sobre o teu servo, Pai. Em meio a esse momento de aflição, de preocupação com o seu irmão Nelson, que a tua presença possa fortalecer a vida do Nelson, que o Senhor possa sustentar ele com saúde. O Senhor é o último que dá a primeira e a última palavra. O Senhor sempre é o primeiro e o último, nada pode superar ou surpreender o Senhor. Por isso nós confiamos que a vida do Nelson está no controle do Senhor. Por isso, Senhor, alcance ele com salvação, alcance ele com fortalecimento na fé. E, ó Deus, nós oramos pela sua recuperação e pela sua saúde, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do José Alves, pela sua recuperação. Que o Senhor continue abençoando cada dia o teu servo, Senhor. Cuide da dona Antônia, que a tua graça sustente essa família com poder. Cuide da Heloísa, Senhor, que cada dia mais a tua serva seja fortalecida na fé, direcionada pelo Senhor, ó Pai, e que ela tenha sabedoria e graça para tomar as decisões
nações, conforme o desejo do Senhor, da tua palavra, que o Senhor conduza essa família e que haja paz no coração da tua serva e da sua família. Nós oramos ao Senhor porque dependemos de ti. Sê conosco nesta manhã ao estudarmos a tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos ler o capítulo 12, do verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se os céus e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Vamos então ler, e eu vou precisar da ajuda de vocês, algumas referências, tá? Então sempre, como vocês já sabem, me ajudem para que a gente possa trabalhar algumas referências paralelas a respeito do texto que nós lemos.
Como nós já falamos várias vezes, o livro de Apocalipse não pode ser interpretado de maneira literal. Ele até é o livro que se diferencia, apesar de nós usarmos a abordagem da hermenêutica, né? Histórico, a gente analisa a história, analisa a gramática e aí chega a uma conclusão. É assim que os estudiosos, sobretudo reformados, trabalham. Eles analisam o contexto, o que aquele contexto significava, e assim aponta, de fato, o sentido da passagem, observando, então, o contexto gramatical e o contexto imediato daquele momento. Mas no livro de Apocalipse incrementa-se algumas coisas a mais, como, por exemplo, a simbologia. E a própria Bíblia vai trazer respostas a muitos desses símbolos, porque senão ficaria muito vago. A própria palavra de Deus aponta para muitos símbolos, justamente que apontam a respeito desse contexto onde João, então, recebe essa revelação. Então, vamos começando aí pelo pelo versículo 1, versículo 2. Olha só o que diz: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés. Esse vestido aqui não é para todo mundo, hein? Esse aqui nem na Fashion Week aparece, viu? Você já pensou uma coisa dessa? O vestido da mulher, ela é vestida, qual é a proporção? O sol, né? Nem a Marilyn Monroe brilhou tanto, não. Olha só, o vestido dela é algo que a gente tem dificuldade de imaginar, mas diz o texto que é uma figura, e nós temos que lembrar sempre que mais importante que a figura é o que ela representa, esse simbolismo. E diz o texto que debaixo dos seus pés, o que tem debaixo do pé dela? A lua debaixo dos pés. Olha só que interessante, né? A Igreja Católica Romana vai interpretar dizendo que essa mulher, é até fácil de responder, quem sabe o que eles vão interpretar? É bem evidente, né? Qualquer oportunidade, um romanista vai dizer, está vendo aí, ó, Maria aqui, ó. Erraram só o cor do turbante, que eles põem azul, não sei que cor que eles põem, cor do sol, né? Mas nós não concordamos, e os estudiosos vão dizer que essa vestimenta representa a glória que ela não possui, mas recebeu. Ela foi adornada com essa vestimenta de sol, e diz a Bíblia que ela pisa, e o que vai fazer a lua? A lua tem o propósito de fazer o que à noite também? Iluminar, luz, né? Ela anda com os seus passos bem direcionados pela luz dessa lua. A palavra de Deus nos aponta que o Senhor, Ele dirige a sua igreja, Ele ilumina a sua igreja, para que ela possa dar passos firmes por meio da palavra de Deus, para que ela não caia justamente no engano da obscuridade, e ela seja direcionada pela luz da palavra de Cristo. Então, os reformadores vão defender, e há bem consenso nisso, que essa mulher aqui é a igreja do Senhor Jesus, e ela é, então, um símbolo que vai representar a igreja, o povo que recebeu de Deus o privilégio de ter sido eleito antes da fundação do mundo e, por meio da obra de Cristo, concretizou essa grande dádiva, não somente no Novo Testamento, mas desde Abraão, que é o primeiro crente apresentado de maneira que nós temos outros antes, mas ele representa os escolhidos de Deus que fazem parte dessa igreja de todas as eras, da primeira dispensação até os dias de hoje. É o chamado verdadeiro Israel de Deus. Nós entendemos então que essa igreja é a igreja que ela é de todos os lugares, de todas as classes e de todas as épocas. E essa igreja possui agora essa dádiva, ela tem uma
uma vestida, né, um vestimento de sol, a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, apontando que essa glória que ela recebeu não é qualquer coisa. A palavra de Deus, não vamos depois, se a gente tiver tempo, diz que nós, quando estivermos com Cristo, nós vamos fazer o que com Ele lá? Reinaremos. Não é à toa, não é colocado numa função lá desprezível. Reinaremos com Cristo. Essa é uma palavra que aponta que Cristo identifica-se com a sua igreja, de maneira que Ele e a sua igreja estarão governando, reinando a eternidade, porque essa igreja foi agraciada pela sua presença, pela sua obra. Então, esse é um sinal, é um caminho para nós interpretarmos de maneira imediata aqui o capítulo 12. Então me ajudem, eu quero a ajuda de vocês, me ajudem a alguns versículos. Por favor, quem pode ler para mim lá em Romanos, capítulo 8, verso 31 ali, os primeiros versículos, vamos ver até onde que nós vamos, até o 39, mas vamos ver se a gente vai. Por favor, quem encontrou já leia para a gente, por favor. 31. Com Ele, porventura não nos dará, pela sua prática religiosa, Rodrigo, pela sua, Rogério, pela sua, o Leonardo, pela minha, por ser pastor, presbiteriano ainda. Por esses atributos, por esses méritos, vocês vão conquistar o céu, vão conquistar toda essa glória. As 12, como que é a expressão? Tem 12 estrelas na cabeça. É por esses méritos? Não. É por causa da nossa união com Cristo. Então, continuemos aí. Por favor, Marquinhos. Amém. Até aí, Marquinhos, só para nós observarmos um detalhe. A igreja de Cristo, que nós fazemos parte pela graça do Senhor, ela é uma igreja vitoriosa. E todo o livro de Apocalipse, nós vimos principalmente nos primeiros capítulos, ela apresenta uma igreja sofredora, mas não é porque ela é sofredora que ela não é vitoriosa. Isso tem que ficar claro para nós, senão a gente não começa a entender o que é de fato a mensagem de Cristo para a sua vida, para a sua história, para a sua caminhada. Tem muita gente hoje que faz a medição assim, ontem, por sinal, recebi uma visita, não conto de quem, nunca vou relatar, só sei que é parente da Gisele. Opa, não falei, né? Falei, ó. Está me ouvindo lá, puxão de orelha. A visita faz assim, ainda bem que eu não estava lá. Levanta a mão, profetiza quantos membros você quer, estabelece números, porque Deus não é Deus de confusão. Ainda usa o texto assim, Deus não é Deus de confusão. Olha a prosperidade que o fulano está, olha, tudo isso Deus tem para a gente. E no final, o testemunho é, nem igreja eles congregam. E a gente tem que engolir isso tudo, vendo uma igreja supersticiosa, uma igreja que não conhece Cristo, porque o evangelho é ter Cristo no coração e uma cruz
nas costas. Esse é o evangelho de Cristo. Tudo aquilo que for anunciado para você e você não entender por meio da vida que é rendida a Cristo, em meio aos sofrimentos, em meio às lutas, em meio às enfermidades, nós deixaremos de entender que a nossa glória se chama Jesus Cristo, o vencedor. Aqui nós somos esbofeteados. A gente é esbofeteado até em casa com a visita. Eu me senti o mais pobre. Eu falei, nossa, Gisele, então não está ruim, hein? Não está ruim diante dos olhos da prosperidade. Mas diante dos olhos de Cristo, importa que nós sejamos encontrados. Aleluia! Tem um crente, está entendendo? Fiéis! Deus não te chamou para ser, de repente, o maior empresário Uberlândia. Deus nos chamou para passar o concurso em primeiro lugar. De repente vai passar um perrengue muitos anos. Mas Deus nos chamou para sermos encontrados fiéis. A não ser que você queira trocar o seu sucesso agora, que vai durar uns 50 anos, pela eternidade. Se quiser fazer essa conta, 50 anos de sucesso aqui sem Cristo. A eternidade com Cristo. A conta é bem diferente, não é? Então, entendemos que a igreja ela é vitoriosa por causa da obra de Cristo. Não é se você passa um perrengue na vida financeira, não é se você está doente, tem alguém enfermo na sua família, tem uma situação que você não resolve, mas é porque Cristo já o considera mais que vencedor. Alguém, acho que foi o William Hendricks, diz: na mesma nuvem em que Cristo vem, a igreja vai. Se você entender o que é isso, você vai caminhar, podemos falar a palavra correta aqui no local certo, triunfante. Porque aqui nós vamos militar, mas o nosso coração e a nossa vida confiado nessa glória triunfante de Cristo. Caminhando, vamos lá então, 1 Coríntios 6:2. Aqui na tela, rapidamente, quem pode ler? Olha lá, ó. Diz que nós vamos assentar para julgar, para reinar. Quem pode ler aqui na tela para me ajudar rapidamente? Isto. Vocês não sabem que vocês vão fazer o quê? Julgar. Olha que coisa interessante, né? Nós nem conseguimos compreender tudo, mas uma coisa nós entendemos: com Cristo, em Cristo, nós desfrutaremos de toda a glória que Ele possui para a glória dEle mesmo. Capítulo 12, verso 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A mulher estava grávida e ela sofria porque ela estava em trabalho de parto. E olha o que acontece. Aqui é algo importante nós lembrarmos. Quando Cristo foi prometido ao homem, eu fico feliz, sabia? Porque a gente fala muito, tem que lembrar. Se você não lembrou de jeito nenhum, tá ruim, hein? Começa em Gênesis. Gênesis. Lembra a serpente? Estava toda saidinha. Derrubamos eles. Deus olha para ela e fala assim: a praga era para ela, a serpente. E Deus diz para ela: da semente dela sairá aquele que esmagará. Você vai ferir o quê? O calcanhar dele, mas você terá sua cabeça esmagada. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, começa a saga da mulher grávida. E qual é a saga da mulher grávida? Satanás achou que poderia ser Abel? Creio que sim. Logo deu um jeito de fazer o quê com Caim? Fazer dele um homicida.
Será que Eva aguardou ser Sete, o grande libertador, o Cristo de Deus? Muito provável. E é provável que é por isso que Satanás engenhou tanto contra essas famílias, de uma maneira que só restou uma família que foi encontrada na presença de Deus, e o seu nome era Noé. Lembra disso? De tantas famílias que saíram crianças, meninos, de ventre, de barrigas, Satanás quase que diz assim: estou conseguindo, hein? Vou exterminar todos. E de repente Deus diz: esse homem tem andado comigo. E estabelece um plano de repovoamento da face da terra. E Satanás assim, mais uma vez: mas eu vou continuar. E aí esse povo foi para o Egito. E durante 430 anos foram afligidos. E naquele momento onde agora se levanta um líder, esse líder é resultado de uma ação contra uma mulher grávida. E a mulher grávida está desejosa de cuidar desse menino nos braços. E Satanás está assim: ela não pode ter esse menino, porque pode ser ele. Pode ser ele. E o que Faraó faz contra os hebreus? Manda matar os meninos. Mas quando Satanás vem de um lado e pensa que está triunfando, ele não é nem um pouco soberano para entender que Deus já está trazendo resposta daqui e dali. E naquele momento Deus dá a própria princesa, a esposa ou filha, agora até me fugiu, de Faraó. E ela cuida e faz crescer daquele que faria parte dessa descendência santa. Mas ele não se dá por vencido. E ele vai se levantando todas as vezes que uma mulher em Israel está para dar à luz uma criança. E qual que é a posição dele? Vamos adiantar aqui um pouquinho só. Olha onde ele fica. Versículo 4. Vê se está na sua Bíblia assim. E o dragão se deteve diante da mulher que estava. Ele ficou. Quem é o dragão? Lá em Gênesis 3, é a serpente. Em Apocalipse 12, ele é o dragão. Ele ganhou influência, ele ganhou poder nesse mundo. Ele cresceu, ele é vermelho, representando a crueldade e como ele é sanguinário. E agora, sabe o que ele faz? Ele fica paralisado diante da mulher grávida. Porque a luta dele não é contra o Biden, contra o Kim, contra os messiânicos, os palestinos. A luta dele sempre foi e continuará sendo contra o Cristo. O Cristo. E aqui diz o texto que ele está paralisado, parado ali, esperando esse momento. Eu não vou... Warren Wiersbe, sempre cito ele, William Hendricks, ele vai citar isso de uma maneira muito profunda. Ele vai chegar lá até na casa de Davi, onde a filha de Jezabel com Acabe mata todos os descendentes. Somente Joás, que era um menininho, foi escondido pela princesa. E o resto da dinastia de Davi, a família de Davi, foi toda a descendência morta. Passado alguns tempos, alguns anos, lá vai o Joás já moço, e o povo grita: viva o rei! Você sabe o que isso representa? Viva a semente que saiu lá escolhida, que deveria levar até chegar o grande dia, descendência, raiz de quem? Que daria à luz alguém dessa linhagem. Ia chegarmos lá
no grande demoníaco Herodes, quando diz: onde que vocês estão indo? Me volte, ou melhor, retorne, me procure e me diga onde ele está, que eu vou lá adorá-lo, não foi isso? Tiveram que fugir para onde? Para o Egito. Porque as mulheres grávidas, naquele período, na cidade de Belém, perderam seus filhos devorados pelo dragão. E essa história aponta uma corrida sanguinária para atingir um alvo: Cristo. Cristo. A mulher está grávida, não nasceu ainda, e ele está triunfante, inclusive, porque ele tem até liberdade de dizer: eu posso acusá-los, porque quem os justifica? Entendeu? Porque Romanos foi escrito depois, não foi? E antes da cruz? E antes do texto de Paulo? O que ele fazia? É meu, ó. É meu. E ele faz o quê? Dia e noite? Acusa. Acusa. E o texto vai dizer então que agora essa mulher grávida, ela tem uma missão: dar à luz a Cristo segundo a carne. E ela faz parte desse contexto da igreja toda. A igreja, nós entendemos que ela não é somente do Novo Testamento, ela é do todo. Ela é lá de Abraão. Deus tinha uma semente, mas a semente, como Paulo diz, não era simplesmente pela descendência sanguínea, mas o verdadeiro Israel são os filhos pela fé. Nós entendemos assim. Por quê? Porque lá em Israel havia gente incrédula. Na igreja hoje tem gente incrédula. E a verdadeira igreja é aquela que está rendida a Cristo, confiada a Cristo. E eu repito, Cristo no coração, e essa é uma boa expressão mesmo, e cruz nas costas. Caminhando aí, vamos lá, caminhando, tem muita coisa, não vai dar tempo hoje, mas vamos caminhar. Esta mulher é protegida por Deus da fúria do dragão. Olha só o que acontece aí, vamos acompanhar. Versículo 6. Quem pode me ajudar, por favor? Olha só, Deus preparou um deserto, mas não é um deserto, um local geográfico. Aqui aponta, Deus preparou um escape. E ainda disse assim: essa proteção não vai durar nem menos nem mais, mas ela representa tempo. Uma coisa bonita que a gente tem que lembrar: Cristo vai perseguir a igreja até o dia que o Senhor disser: basta. Opa, Satanás, né? Cristo declara: eu tenho data. Nós já fazemos parte dessa data que se cumpre a cada dia. Tomara que seja 2024, Maranata. Uai, os crentes que estão devagar, viu? Estão tudo preso nessa vida. Não, 24, não paguei o financiamento daquele apartamento gigante. Não comprei aquele carro zero. É assim que vocês estão vivendo? Maranata, Senhor Jesus. Oh, Senhor, já pensou se for o ano que vem e nós vivemos praticamente o último ano e nós vamos encontrar com o Senhor no céu? Oh, mas que glória! Porque esse número aqui, se alguém for contar, ele vai ficar piruto, né? Maluquinho da cabeça. Tem uns malucos aí que fazem essas contas. Ele é símbolo. Existe uma data inicial e quando começa? Quando Cristo vem sobre essa terra, inicia o reino dos céus, é chegado o reino dos céus, com a sua vinda, com a sua permanência aqui, com a sua rendição, ele se entrega à cruz, ele morre, ele ressurge, ele está à direita de Deus. Gostei da letra, difícil de cantar, mas bonita, Felipe. Ele reina como? Com paixão. Ele reina como? Ele reina com compaixão. Eu fico pensando, se ele não reinasse com compaixão na minha vida há uns 10 anos atrás, eu estava no olho do capeta. Você não estava, não? Ele reina com paixão. Ele diz assim: eu estou aqui na minha glória, cada dia que se cumpre. Onde viu uma expressão, acho que foi o Paul Washer que fala. A mão aqui, ó, Eduardo.
mão de amor por você, tá? Cristo, representando por mim aqui agora. Mas não é só isso não, Eduardo. Do lado de cá, ó, tem Deus. Mais poderoso que Satanás é quem? O diabo é um cachorrão. Deus é o poderoso. Enquanto tem tempo, tá? A mão de Cristo está aqui, ó. E a mão de Deus, ou melhor, a mão de Cristo também está onde? Aqui, ó. Sabe fazendo o quê? Segurando o quê? Segurando a ira vindoura de Deus. E se você hoje recebe essa mão graciosa, a ira de Deus é segurada por causa da pessoa de Cristo que você confiou. Mas chegará o dia, a data, a hora, que essas duas mãos farão o quê? E a ira de Deus vai direto para onde? A todos aqueles que não receberam Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa relação, ela aponta para uma data, e irmãos, contem isso com toda a firmeza de fé que você possui. Cristo tem dia, hora para voltar. Cristo hoje apresenta uma proposta de convite, rendição, declaração que Ele é Senhor, que você precisa dEle, até o dia que não terá mais esse convite, terá obrigação de todos, por medo inclusive, dobrar os joelhos e dizer, realmente, Ele era o Cristo de Deus. Mas sem mais oportunidade desse encontro, essa dádiva da restauração, essa dádiva da salvação eterna. Às vezes eu fico pensando, né, que essa relação ela é tão séria que nós temos que orar mais, para que o Espírito de Deus aplique ao nosso coração. Ela tem que descer daqui e passar para a nossa alma, para nós respirarmos esse evangelho da cruz de Cristo. Caminhando, então vamos lá. Esse Deus poderoso prepara um deserto, eu achei maravilhoso. Olha eu viajando aqui, eu não sei, isso aqui eu não achei nem no Hendricks, nem no Hernandes, então pode ser Fábio, teologia furada, tá? Mas eu vou usar, hein? Vou usar. O que a igreja recebe também? Asas. Como quem? Uai, um bom mineiro diria, como eu assumido já estou. Uai, se a serpente tem asa, Poliana, como é que a igreja vai fugir dela? Tendo o quê? Asas. A serpente nunca toca na igreja do Senhor Jesus. Sempre tem escape, sempre tem saída. E quando a espada era levantada, ou o revólver é apontado e a bala entra, Jesus salva não da morte, mas na morte. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não alcança nem no martírio, porque Cristo faz do martírio um momento para que aquela vida seja salva por Ele, por meio da morte. A palavra de Deus aponta que ela é, então, protegida pelo Senhor, porque o Senhor tem um plano específico para ela. Eu quero a ajuda de vocês, versículo 5, quem pode ler, por favor? Nós temos aqui no versículo 5 a descrição, então, que a mulher, o filho da mulher, e o filho da mulher, ele é aquele que todos aguardavam, desde o Éden, o Messias vencedor. Versículo 10, Eduardo, pode ler por favor também?
Amém. O filho da mulher nasceu. O filho que é o filho da mulher carnal. Ele precisava de um corpo, precisava de uma descendência, precisava de um povo. E Deus deu. E ele nasce. Ele cumpre o projeto de Deus. O inimigo é frustrado. Ele nasce. E o que vai acontecer? Capítulo 12, verso 5, aponta que ele é o Messias e por meio da sua obra, essa obra realizada na cruz, Filipenses 2,5, aqui na tela para ser mais rápido, por favor, olha o que diz aqui em Filipenses 2,5 ao versículo 11, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha só, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus, o quê? O exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não foi à toa que ele recebeu o nome que está sobre todos os nomes. Ele conquistou pelos seus próprios méritos. Você já viu um filhinho de papai? Você nunca foi não, Rogério? Olha, tem suspeita, né, Machado? Vai saber, né? Filhinho de papai é aquele que fica assim insistindo numa coisa que ele sabe que não tem direito, mas ele é petulante. Ele quer receber a glória sem ter produzido o quê? Nada. E isso num contexto de relação de justiça e injustiça, é justo ou é injusto? É injusto. Alguém diria, né? Eu achei engraçado, Leonardo. Diz os irmãos aqui que chamou o Leonardo assim para... Ô, Leonardo, não, Leonardo, vamos para a nossa reunião, Leonardo. Eu vou. Não, Leonardo, então vamos. É um churrasco, Leonardo. Aí o Leonardo, não, é. Primeira reunião que eu vou. Foi assim, Leonardo? Você já me chama para o churrasco, eu já achei que quero sentar na janelinha. Eu achei bonito, Leonardo. A ideia é, vocês estão caminhando tanto tempo juntos já. Aí vocês fazem um churrasquinho. Aí eu chego bem no churrasco, fico parecendo que eu não faço parte. Não é assim que a gente sente? É assim que a gente sente. Porque a gente fala, não faço parte ainda, aí já chega no churrasco. Achei bonito. A ideia é que Cristo não deixou sombra de dúvidas. O que ele realizou foi uma obra que ninguém poderia realizar. E a obra que ele realizou custou muito para ele. E sabe qual foi o maior custo? Abrir mão da presença maravilhosa de Deus, abrir mão da sua glória e vir se humilhar nessa terra. É interessante isso, não é? Então você foi alcançado por um Salvador que ralou, no bom português, para que você pudesse passar a eternidade sem nenhuma doença crônica, sem nenhum perrengue financeiro, sem nenhuma dificuldade na criação dos filhos, sem nenhum problema interpessoal, para você ter um temperamento do próprio Cristo. Aleluia! Louvado seja o nosso Salvador. Filipenses, então, Paulo escrevendo, diz, Cristo na cruz triunfou. Colossenses 2,15, como? O filho da mulher é o Messias que subiu ao céu para se assentar ao trono. Filipenses, Colossenses. E por meio da sua obra na cruz, o que ele faz? Despoja os principados e potestades. A gente sempre fica pensando nesse versículo, eu pensei por muito tempo, num fight, sabe, sai batendo, entendimento totalmente errado, entendimento totalmente equivocado. Como é que Cristo despoja
os principados e potestades. Vencendo na cruz de maneira legal, dizendo assim: como você ousa acusar um eleito de Deus, pecador, mas agora, por meio de Cristo, os seus pecados, todos eles, foram pagos pelo Salvador Cristo Jesus. Você já viu alguém chegando para acusar e fala assim: vou ter que ir embora. Foi frustrado, foi envergonhado na hora de acusar. Não tenho mais como acusar. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles, os nossos acusadores, na cruz do Calvário. Gênesis 3,15 aponta o plano de resgate do Senhor, e agora por meio da cruz é o holofote maior, é a glória maior. Eu tenho uma dificuldade com uma expressão, então tome cuidado com ela. É assim, alguns dizem: o melhor está por vir. Cuidado, tenha entendimento, porque o melhor de Deus sobre nós já veio. Você sabe o que é você agora ser como que é a palavra? Vamos mudar essa palavra. Foi lavrado uma sentença para você. E a palavra é justificado, inocentado, não há mais acusação. É isso que Deus preparou para essa mulher, a igreja do Senhor, e ela gerou um filho, e como Satanás não atingiu o filho, ele quer agora atingir a sua mãe, a realidade do contexto que eu disse, carnal, a igreja, o povo de Deus. E aí começamos mais uma saga. 1 Coríntios 15, 25. 1 Coríntios 15, 25. Quem pode ler, por favor? Me ajudem aí. Reina com paixão. E cada dia, um maligno, Satanás, demônio, é envergonhado, acordando, não sei se eles dormem, e pensando assim: o Rogério Góes era meu até ontem, e agora o Cristo, que reina com paixão, que reina com poder e glória, o alcançou, e eu não posso fazer nada, nem mesmo acusá-lo. Por que está demorando? Até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E qual será o último? Lembra qual que é o último? A morte. Até que nós um dia vejamos que Satanás, o pecado, nada disso mais nos afeta, e nem mesmo mais a morte. E aí nós teremos na presença desse Salvador, que já reina. É por isso que nós temos que ter a lógica dos céus pisando na terra. Nós já reinamos com Cristo, ainda que nós aqui estamos vivendo cheio de dilemas, desafios, mas o nosso coração tem que buscar do Senhor essa graça para que a nossa mente, a nossa vida esteja sintonizada em Cristo no céu glorificado. Lembra do cordeiro? Lembra da ovelha muda? Lembra do servo sofredor? Já cumpriu na cruz do Calvário. Agora o Senhor das nossas vidas é esse triunfante, poderoso, e que está preparando a cada dia essa vitória completa para nós estarmos com Ele. Caminhando aqui então, eu quero a ajuda de vocês. Versículo 10 e versículo 12 do capítulo 12. Quem pode me ajudar, por favor?
E isto, olha o que acontece nesse contexto. Versículo 10 e 12, Roberta. Perdão, eu falei só o 12, né? 10 e 12. Eu pergunto para vocês, Satanás tem legalidade nesse momento, lá no céu ou aqui na terra? Ninguém vai confundir isso? Por quê? Onde o tribunal de Deus está? Não está lá? Um Deus santo, e que tem o nome de todos. Qual que é a relação dos decretos de Deus? Que esse decreto ele é tão amplo, que tinha até um livro que ele era fechado por dentro e por fora, e que Cristo foi encontrado como o único que poderia abrir esse livro, para chamar você para a salvação por meio das lutas, das dificuldades, dos problemas. Contudo, agora, diante do tribunal de Deus, e quem é o juiz? Deus. Lembra da mão? Ele olha para nós e diz: o meu filho, o meu Cristo, o meu ungido, no plano, na nossa trindade, executou a justificação pelos meus escolhidos. Então aqui não tem espaço para Satanás. Diz o texto que ele foi rejeitado, expulso. A ideia também não é de uma batalha. Ele fica pensando assim, não, o Miguel pegou uma foice, abaixou e depois levantou a outra, vamos ficar como que é? Viajando na maionese. Não. Mas a ideia de que Satanás foi expulso. Você não tem legalidade aqui. E o que aconteceu? Nesse momento ele é solto aonde? Aqui, ó. No mundo. E se a gente analisar, como é que chama a cantora aí que veio aí agora? O povo está até morrendo nas filas por causa da menina. Eu fico pensando, passa a geração. O Rodrigo da época do Michael Jackson, não é, Rodrigo? Não vem esconder não, Rodrigo. Quando tinha turnê do Michael Jackson, as filas eram do mesmo jeito. Não vai dar tempo não, acho que eu não sei se eu vou chegar, mas qual que é a tentativa de Satanás para derrubar a igreja? Ele soltou o quê para caudaloso? Um rio. Rio faz o quê quando encontra alguma coisa? Arrasta, não é? Esse rio arrasta por meio das suas filosofias. Esse rio maligno arrasta por causa das suas ideologias. Esse rio arrasta devido às propostas de ilusões desta vida. E ele arrasta multidões. Eu fico impressionado, passa geração após geração e continua a grande quantidade de gente idolatrando gente, vivendo para esse mundo como se amanhã estivesse aqui e nada pudesse acontecer. E a realidade é que a palavra de Deus está apontando que nós temos a dádiva de estarmos aqui, os pés no chão, a vida aqui, mas a nossa sentença está nos céus. O grande desafio é nós estarmos ligados a esse trono de justiça, para que a nossa fé não se fragilize diante desse rio caudaloso que vem sobre nós. É o Instagram, é o status social, é as imagens, é a aparência, e que quer arrastar, se possível, os eleitos. E é impressionante, porque isso tem sido algo constante. Só muda as estratégias, só muda o nome, às vezes até as mesmas estratégias. Para nós caminharmos para o final, me ajudem, por favor. A descrição do dragão aí diz assim, versículo 3, quem pode ler, por favor?
12:3. Lembra que os chifres aí representam também autoridade, ou poder, uma ideia de poder. Lembrando que eles têm poder, sim. Lembra que nós estudamos lá a respeito dos 2 que ficavam presos aonde mesmo? No rio Eufrates. Jesus tratou Satanás como lá em João 8:44, ou melhor, João 10:10. O inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Ele tem essa autorização legal desde a presença do pecado. Ele tem uma ação orquestrada. Ele não é uma ideia imaginária do mal. Ele é um ser pessoal. Isso tem que ser bem entendido. Tem muita gente que vive aí fora e acha, não, o mal é o pensamento ruim. O mal tem nome. É o inimigo das nossas almas, Satanás e seus anjos. Diz também, não vou dar tempo, diz que ele arrastou com a sua cauda o quê? Qual que é a conta? 1/3. Tá, é 1/3 mesmo, né? 1/3. Arrastou como? Ele era um anjo de luz. E ele era cheio de esplendor e glória. E ele deixou que essa glória entrasse no seu coração, na sua mente. E ele ainda fez da terça parte que estava lá, aqueles que agora se tornaram submissos a ele, de maneira que o servem, que estão ligados a ele. Lá em Colossenses 1:13, tem uma definição aí importante para a gente lembrar. Ele tem um reino, ele possui súditos, e em toda a terra. Nunca se teve tanto em moda o satanismo, né, gente? Vamos falar a real, né? Antigamente era velado, hoje não tem nada de velado. Até chifre eles põem na cabeça para tentar imitar o pai deles. Mas isso aí, para mim, são os mais panguã, né? Tem muita gente que não tem aparência nenhuma que pertence a ele, e ele trabalha só orquestrando, né? Alguém já diria que quem inventou, como é que chama o negócio lá? Algoritmo. Deve ter parente. É brincadeira, tá, irmãos? Vamos ler juntos? Ele nos libertou. Segura. Poder. Por isso que você tem que orar para alguém que você deseja que seja alcançado por Jesus. Irmãos, presta atenção aqui. Vocês são crentes, presbiterianos, leia a Bíblia, e isso tem que acender em nós uma chama de vivemos uma batalha espiritual, vivemos uma vida toda espiritual, tudo que fazemos é espiritual. Nós devemos lembrar sempre, quer comamos, ou quer bebais, façam qualquer coisa, façam para quem? Lembrando que quem não está debaixo do poder do Senhor está algemado no poder das trevas. E que isso faz com que nós venhamos sexta-feira orar. Isso faz de nós dobrar nossos joelhos nas nossas casas e falar: Senhor, alcance o meu pai, alcance o meu irmão, alcance a minha mãe. Eu não desejo e não quero vê-los indo para o inferno e ser negligente. A igreja assume que nós vivemos, sim, alcançados pela graça. Com a nossa sentença decretada, a nossa sentença foi lavrada, justificados. Nem você consegue mais estragar tudo. Mas nós temos que lembrar, se nós fomos alcançados, foi porque o Senhor nos libertou de um poder que nos envolvia e nos prendia, e não nos permitia compreender a beleza de Cristo, e que isso é presente na vida de muitos dos que nós amamos e estão à nossa volta. Como que nós vamos combater? Clamando ao Senhor,
se preparando pela leitura da palavra, compreendendo que a nossa vida cristã não é uma colônia de férias. Se fosse retratar uma cena, seria uma cena de guerra, literal. Mas sabendo que Satanás não nos toca, porque somos do Senhor. Aí você não tem mais esse negócio de ficar preocupado, não passo para da escada, não sei o quê, né? Foi o Senhor comigo. Se a escada tiver que cair na cabeça e morrer, é porque o Senhor vai me salvar pela escada. Muda a história. Você está resolvido, amém? Em Cristo? Mas aí que é, para mim, o calcanhar de Aquiles nosso, presbiterianos. Nós somos tímidos em entender que essa batalha continua. Eu ouvi, acho que é aquele Paulo Júnior, Paulo Júnior, esqueço o nome dele, o Borges, acho que é o Borges, isso. Ele falou uma coisa interessante. Você pode ir para o céu com 90 anos de idade, crente, mas vá para o céu fazendo um piquete. Não vai ser que tem umas ideias comunistas aí, não é nada disso não, tá? Isso pelo contrário. Isso aí é coisa do maligno. Fazendo um protesto diário, até o seu último dia de vida aqui, dizendo assim: Senhor, a eleição é do Senhor, os planos são do Senhor, mas enquanto eu tiver vida, eu intercedo pelo meu filho, eu oro pela minha esposa, eu oro pelo meu pai, e eu não abro mão deles, Senhor. O contrário disso parece a igreja 3S. Salva, sentada e satisfeita. Parece demais. Eu não tenho dúvidas que o inimigo não quer outra coisa a não ser atrapalhar o seu relacionamento com Cristo. Já que ele não pode definir o seu destino, ele com certeza vai tentar fazer com que você caminhe bem moribundo. Sabe aquela pessoa que está toda cheia de dificuldade, mas não é na carne não, tá? Tem gente que está com câncer, prestes a partir para o Senhor Jesus, e está cheio de confiança em Cristo. É aquele moribundo espiritual. Ele não enxerga quase nada, porque existe uma ação nesse mundo conspirando. A gente deixa de orar. Deixe de interceder pelos nossos. Deixe de interceder pela igreja. Deixe de entender que nós combatemos, sim, na vida cristã. E eu termino nessa manhã. Irmãos, louvado seja Deus, porque no seu plano de amor, nós entendemos que toda essa oposição, ela se levanta, mas podemos dizer, ela se levanta já com um decreto de queda. Não há outro caminho, não há outra maneira. Satanás já sabe que é um derrotado, mas ele quer esconder do maior grupo de pessoas possível. E lógico que ele não vai se revelar, mas ele apresenta o rio que leva tudo que eu mencionei, né? Nós temos vivido uma época onde as pessoas são levadas até às ideologias políticas como se fosse uma solução à política. Somos levados a pensar que a solução será do homem natural. Tudo isso negligenciando a pessoa de Cristo. E eu quero terminar lá com Hebreus 7, 25, já que falamos da oração. Quem pode ler, por favor, Hebreus 7, 25? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus. Porque ele sabe o que ele faz? Vivendo sempre para Jesus Cristo intercede por nós todos os dias. Como nós não intercederemos para os nossos? Como nós não gastaremos nossa vida
E, irmão, vamos confessar uma coisa, né? Se for para a gente marcar tempo de oração em casa, a gente já falamos, né? Alguém já disse isso, acho que o outro Paulo Júnior que diz que a oração é a... Qual que é a expressão que é a do... Gata borralheira. Obrigado, Sueli. É a gata borralheira da igreja. Para mim, tem uma questão muito séria. Nós só vamos aprender a orar cada vez mais, interceder pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos irmãos e amigos, se nós aprendermos a valorizar a presença de Deus em cada culto, em cada reunião, em cada momento de ajuntamento, pedindo que o Senhor possa avivar as nossas vidas, para que Ele aqueça a nossa mente, o nosso coração com a fé verdadeira por meio da palavra. E aí, Deus, eu creio, há de despertar nossas vidas, para nós intercedermos e clamarmos por aqueles que estão à nossa volta. Vamos orar. Fique em pé. Depois nós continuaremos.